Por que você decidiu sair do Brasil? Eu decidi sair do Brasil, acho que pela falta de oportunidade mesmo. Poder de compra, segurança também. O principal foi essa questão da segurança. Né? Qual é o lado ruim de viver aqui? E a dificuldade de ser imigrante. As rendas muito altas e o salário mínimo muito baixo. Eu acho que o lado ruim é um pouquinho complicado falar, mas é os portugueses. Você já sofreu algum tipo de preconceito aqui? Porra, não tem como não ter sofrido. O brasileiro que vem pra cá e falar que não sofreu uma xenofobiazinha... Eu conversei com alguns brasileiros que vivem aqui em Portugal. Eu queria saber por que eles decidiram sair do Brasil. Entender o lado bom e o lado ruim de viver aqui. E eu pedi um conselho para você, brasileiro ou brasileira que tá pensando em vir para cá. Por que você decidiu sair do Brasil? Decidi sair do Brasil, acho que pela falta de oportunidade mesmo. Eu estudei e fiquei muito tempo desempregado. Já não tinha mais o que fazer. A gente cresce, né, com ouvindo que a gente precisa estudar muito para ser alguém na vida. E eu fiz concursos, passei, não fui chamado, fiz faculdades, fiz 2 faculdades e não consegui trabalho. Daí eu acho que chegou a hora de sair, de tentar em outro lugar. E por isso eu saí do Brasil. Esse foi o ponto principal da sua decisão de sair? Falta de oportunidade na área que você estudou? As faculdades que eu escolhi fazer, eu não gostava muito, para ser sincero. Mas a falta de oportunidade, o tempo que eu fiquei desempregado e a idade vai passando, a gente começa a planejar novamente. Acredito que o motivo de eu ter saído do Brasil foi mesmo a falta de oportunidade para mim. No meu caso foi esse. Quanto tempo você tá aqui em Portugal? Eu tô aqui há 6 anos. Vai fazer 6 anos agora em outubro. Qual é o lado ruim de viver aqui? Eu acho que o lado ruim de viver aqui é a dificuldade de ser imigrante. Eu acho que o imigrante passa por essa dificuldade, né? A gente tem alguns benefícios de tirar alguns documentos para pagar alguns impostos, mas talvez alguns documentos como residência é mais dificultado para a gente tirar. Eu acho que é ser imigrante. Essa é a parte ruim de viver em Portugal ou em qualquer outro lugar, ser imigrante. Qual é o lado bom de viver aqui em Portugal? Eu não acredito que existe lugar perfeito. Eu acredito que aqui é um lugar muito bom. É até um pouco clichê falar de qualidade de vida. Tem seus problemas, mas eu ainda acho que é melhor que o meu país em relação à qualidade de vida. Meu país é um lugar maravilhoso, lindo, incrível, mas que de fato tem mais qualidade de vida. Qual que é a sua profissão? Eu gerencio um pequeno hotel. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Eu já sofri preconceito com português, já sofri preconceito com americano, já sofri preconceito com brasileiro, eu já sofri preconceito com pessoas. E você sofria mais preconceito no Brasil ou aqui em Portugal? Mais que eu acredito que o Brasil seja um país preconceituoso, principalmente pelo seu tamanho, é um país grande, é um país que tem muito preconceito com raça, sexualidade, todas essas questões. Mas no meu país, eu nunca sofri preconceito pela minha cor. Você acha que aqui em Portugal o preconceito é pela cor ou por você ser brasileiro? Existem os dois. Preconceito de todas as maneiras, por você ser gay, por você ser preto, por você ser brasileiro, esses preconceitos existem. No meu país, eu nunca sofri racismo no meu país. Homofobia, sim, mas racismo, não. Aqui eu já sofri. O que te motiva a continuar em Portugal? É continuar vivendo bem. É um lugar que eu acredito que tenha qualidade de vida, sim, não é um lugar perfeito. Nem sei se eu acredito que haja um lugar assim, mas continuar tendo qualidade de vida, poder andar com meu celular na rua, poder de compra, que é algo muito bom, embora não estou dizendo que você vai vir para cá e você vai poder comprar absolutamente tudo que você quiser, mas eu acredito que aqui você não sofre tanto para comprar um carro. Eu acho mais fácil para você comprar um carro mais rápido, digamos, um celular bom, roupas, é mais acessível. E você voltaria para o Brasil? Absolutamente não. Voltaria para poder visitar minha família, meus amigos que eu amo muito. Quando você sai do Brasil, que você percebe que a gente não tem acesso. E obviamente que eu estou falando de uma parcela sem acesso, né? O Brasil é um país grande, composto por pessoas sem acesso, a maior parte. Eu descobri que poderia ter mais quando eu saí do Brasil. Então você descobre o que é ter acesso quando você sai de fato do seu lugar de origem para um lugar que você considera melhor, que é melhor para você. Qual outro país da Europa você moraria? Gosto de lugares quentes, mas também descobri beleza em lugares muito frios. Conheci lugares incríveis, que é Amsterdã e a Escócia. São lugares frios e eu gostei muito desses lugares. Particularmente que não tem um lugar específico. Todos os lugares têm a sua beleza, algo que você descobre e que pode ser bom. Eu ainda não tenho um lugar. Eu pensava muito nos Estados Unidos, mas aí depois que entrou o Thanos, Sem a manopla ainda. Eu mudei um pouco de ideia, não é o melhor lugar do mundo para os imigrantes. Eu sou morador do mundo. Acho que se eu for para qualquer lugar do mundo eu vou ver beleza. Dá um conselho
para um brasileiro, uma brasileira que está pensando em vir para Portugal hoje? 6 anos de Portugal. Meu Deus. Um conselho é perigoso, a gente não pode aconselhar errado, né? Existe uma questão de merecimento, né? Você pode sair e pode dar certo, você pode sair e pode não dar certo. Eu não posso dizer que tem uma fórmula que você pode chegar aqui e falar assim, ó, faça isso, faça isso, faça isso que vai dar certo. Eu acho que se for do seu merecimento, estar aqui, vai dar tudo certo. Mas você pode vir para cá de forma planejada e não dá certo. Então, perigoso dar conselho, mas eu diria, não tenha vaidade e trabalhe. Se você foi piloto de avião no Brasil, aqui você pode ser o porteiro do aeroporto. E eu tô falando de casos reais, não tô falando de algo fictício. Ainda assim, eu acredito que você pode ter uma vida de qualidade, trabalhando bastante. Não ter vaidade. Não tenha vaidade, venha. E se tiver com medo, venha com medo mesmo. Você vence esse medo. E quando você vence o medo da imigração, da adaptação, você se sente imbatível. Você sente que pode morar em qualquer lugar desse mundo. Acho que foi o que aconteceu comigo. Por que você decidiu sair do Brasil, mano? Na verdade, eu nunca tinha pensado em vir pra Europa. Veio um amigo meu pra cá e ele me ofereceu, perguntou se eu queria vir, porque ele via que em mim eu tinha vontade de trabalhar, vontade de fazer as coisas, e ele me indicou fazer um curso de bombeiro ou de barbeiro, ou de algum segurança, qualquer coisa do tipo. Aí minha mãe me indicou fazer barbearia e foi o que deu certo, graças a Deus estamos aí. E tu é de onde, do Brasilzão? Eu sou da Bahia, sou baiano, Vitória da Conquista, tá? Vitória da Conquista. Yeah. Então você decidiu porque um camarada teu te chamou e você falou, eu vou arriscar. Mano, ele veio morar aqui, aí depois de um ano, a gente conversando sempre, ele falou, mano, quer vir? Eu sei que você consegue trabalhar, eu sei que você tem disposição a trabalhar, porque você sabe, a vida do imigrante se resume a trabalho, né? Então... Quanto tempo você tá aqui em Portugal? Eu já moro aqui há 3 anos e meio. Cheguei aqui no verão de 2022. Qual é o lado bom de viver aqui em Portugal? Mano, é poder de compra, isso aí a gente não tem o que dizer. Segurança também. Vou contar um ato rapidinho. Eu chegava em casa há um tempo atrás, esquecia meu carro aberto na porta da rua. Quando eu ia de manhã pra academia, meu carro estava aberto. Tinha mensagem de meus vizinhos, seu carro tá aberto. E, mano... E ninguém mexeu? Ninguém mexeu. Nada, mano, suave. E em terceiro é porque o clima é parecido com o do Brasil, né? Eu que sou baiano, gosto de praia. Então pra mim aqui tá perfeito. Yeah. E qual que é o lado ruim de viver aqui em Portugal, mano? Mano, é comida. Eu sou baiano, esquece. Falta comida, tempero. Falta molho. Falta tempero. E questão da família mesmo, né? Tipo, eu tô aqui sozinho, eu tenho meu irmão no Algarve. Acho que só esses 2 pontos mesmo negativos. De resto, eu gosto muito de morar aqui. Então você tem família aqui em Portugal? Tenho, seu irmão mora no Algarve. Você sendo brasileiro aqui, qual foi o seu processo de estudo? Você teve alguma burocracia ou foi tranquilo? Mano, em relação à minha profissão, não tive burocracia nenhuma. Eu cheguei aqui, já era barbeiro, não cheguei sendo o profissional que eu sou hoje, me qualifiquei aqui em Portugal, algumas barbearias que eu passei, mas não teve problema nenhum, não. O mais é o documento mesmo. Que demora, né? Estamos aí esperando. Essa é a burocracia que todo imigrante passa. Solta a arma, exatamente. Com apelo aqui, ó. Os brasileiros vêm aqui fazer vida, trabalhar, contribuir com o país. Então, assim, tem gente boa aqui. A gente paga um preço alto pra estar aqui, né, irmão? Com certeza, não é barato. Mano, é um investimento alto. E nem só de dinheiro que eu tô falando também, é de outras coisas. Psicológico, tudo tá envolvido, tá ligado? Vai muito mais além do dinheiro. E você já sofreu algum tipo de preconceito aqui, mano? Porra, não tem como não ter sofrido. O brasileiro que vem pra cá e falar que não sofreu uma xenofobiazinha, tá vivendo errado. Mano, vou contar uma coisa. Eu já trabalhei no lar de idosos, só que eu ajudava na cozinha. E era, só eu de homem no lar de idosos. 40 mulheres e só eu de homem. Uma vez a dona do lar, que era portuguesa, mano, tem nada contra os portugueses, são gente boa alguns, só que outros não são. Normal, como brasileiros também são. Ela mandou voltar pra minha terra, que tinha que vir pra trabalhar. Ela falou mesmo? Sendo que eu já tava fazendo tudo, falou, pô. Volta pra tua terra, Zuca. É normal, tropa. Quem vier, saiba que é normal, tá? Tá vendo? Um conselho aí, ó. E o que te motiva a continuar vivendo aqui em Portugal, mano? Aquelas 3 coisas que eu citei, poder de compra. Vou tirar um exemplo rápido. Minha máquina aqui, ela custa 150 euros. No Brasil é 1.500 reais. Um salário no Brasil, a máquina... Você compra uma máquina aqui, um salário você compra 5 máquinas, tá algumas horas de trampo, dia de trampo, você já... Um dia eu compro uma máquina, pô. Tá e, isso é sobre o poder de compra. Não é converter, é o valor que você ganha de salário aqui ou do dia, o que você consegue comprar com aquilo. E outra, quem converte não se diverte, tropa. Também é o quesito clima,
Portugal é muito bonito também. Alguns portugueses são muito acolhedores, isso aí a gente não pode negar, tá ligado? E tu voltaria pro Brasil? Mano, pretendo voltar, mas não pra morar. Pretendo voltar sim, pra ver minha família. Mas pra morar, não me vejo mais morando lá, mano. Não tem como. É diferente, é muita diferença, tá ligado? Muita diferença mesmo, ao meu ver. Tanto para o meu trabalho quanto para o meu estilo de vida, tá entendendo? Se você não voltaria pro Brasil, você moraria em outro país da Europa, sem ser Portugal? Mano, pra mim, Portugal é o lugar. Eu almejo ter muito sucesso na minha vida, ter barbearia e tal. Quando eu tiver uma condição financeira, minha casa número 1 é em Portugal. Porque, porra, aqui tem tudo de bom, mano. Clima, as pessoas, tem os brasileiros, tá ligado? Sei como é. E mano, você sabe. Bom, e agora então falando de brasileiro, dá um conselho aí pra um brasileiro, uma brasileira que tá pensando em vir pra Portugal hoje, aí do teu coração aí, o que vier. Igual eu tava falando no meu TikTok. Eu estudei pra vir pra cá. Eu vim sabendo que eu ia ter que morar com pessoas que eu não conhecia. Vim sabendo que eu ia sofrer xenofobia, porque quem me queria aqui me explicou tudo o que aconteceria. Então, não vem sem perguntar para as pessoas que estão aqui. Vem sabendo o que você vai passar, que você vai poder morar com gente que você nunca viu na vida. São totalmente outras culturas. Tem que vir preparado, porque não vai ser uma xenofobia que vai fazer você voltar pro Brasil, tá ligado? É usar isso como uma fonte de força para você acordar e falar, tipo assim, vou fazer de novo e pronto. E é só fazer, pô. Não tem segredo. Se você vier com vontade de trabalhar, vai dar certo. Quanto tempo você vive aqui em Portugal? Eu tô aqui desde o final de 2018, 6 anos. O que te levou a querer sair do Brasil e vir pra cá, 6 anos atrás? Cara, além da segurança, influenciou muito. A minha esposa já estava vindo para cá, veio em abril, e eu vim 8 meses depois. Mas o principal foi essa questão da segurança. Você tinha uma vida boa lá no Brasil? Tinha, a gente assim, tinha casa, morava com os pais, morava com os pais, mas a gente pagava aluguel, não pagava nada, e profissão também resolvia. Dava pra ir numa boa. Mesmo essa questão de andar com as próprias pernas, né? Sair para outro canto e começar tudo novo e um pouquinho mais de segurança. Qual é o lado bom de viver aqui em Portugal? Além de você ter um poder de compra muito maior do que no Brasil, essa questão da segurança é muito melhor. O sistema público funciona muito bem, eu acho, na minha opinião. O ensino escolar também eu acho muito bom aqui. A pessoa que vai se capacitar, fazer algum curso técnico, alguma faculdade aqui, conta até para a União Europeia, né, nesse caso. Isso. Qual que é o lado ruim de viver aqui? As rendas e o salário, muito baixo. As rendas muito altas e o salário mínimo muito baixo. Ajustasse um pouquinho essa questão da renda já iria melhorar muito. Portugal tem um dos menores salários da Europa, né, cara? Então, e é uma das rendas mais caras também. Se equilibrasse um pouquinho isso, seria muito, muito bom. Qual que é a sua profissão aqui? Sou personal trainer. O que um profissional que venha do Brasil tá mirando isso aqui, o que você indica ou o conselho que você daria? Assim, do tempo que eu tô aqui, dos 6 anos que eu tô aqui, mudou muito. A cultura portuguesa, até mesmo os brasileiros que estão aqui, não tem muito essa cultura de, igual a gente tem no Brasil, né, cara, de exercício. E isso tem mudado muito até. O próprio português tem recorrido muito mais ao exercício físico como era antes. Nessa área de atuação, você sofreu algum tipo de preconceito de algum português ou de alguém do gênero que viu que você estava ali trabalhando, você veio estudar e veio exercer essa função? Teve algum tipo de... Não, graças a Deus não. A gente nunca teve preconceito de situação nenhuma aqui. Graças a Deus, nunca tivemos. Já ouvimos várias histórias, né? Mas a gente nunca sofreu nada desse tipo. Como é que foi o seu processo de validar a sua formação aqui, sendo personal trainer ou profissional da área da saúde e educação física? Como é que foi esse processo para você aqui? Foi um pouquinho demorado, eu achei. Tudo bem que eu peguei o período pós-pandemia, né? Fiz isso tudo pós-pandemia, até termos de documentação e tudo, então tudo demorou muito a ser feito. É um pouquinho trabalhoso, tem que trazer tudo apostilado, certificado, o diploma escolar, as ementas, tudo apostilado. Isso não é dito lá, só sabe como tá aqui. Tem que trazer isso tudo apostilado, leva numa universidade que tenha o seu curso, eles vão fazer as equivalências, vão ver se as matérias batem, se as cargas horárias batem. Bateu tudo, eles emitem uma guia para você pagar, uma taxa. Tá em torno aí dos 500 euros. E esse que é o pesado, que é no talo. E onde exatamente você leva essa documentação aqui em Portugal? Eu levei na FMH, Faculdade de Motricidade Humana, que é a faculdade que tem o curso de Educação Física aqui em Portugal. Mas tem outras, tem uma em Évora, tem uma em Rio Maior, que pode ser feito isso também. O que te motiva a continuar em Portugal?
além do tudo que a gente já construiu aqui, o círculo de amizade, o dia a dia, é a minha filha. Criá-la aqui é muito melhor do que criar no Brasil, cara. Em termos de, igual eu falei, de ensino, de segurança, é muito melhor. Muito melhor. Ela é uma criança hoje que está na escola, se forma na escola falando fluentemente inglês. Isso é muito bom, né? Isso aí pra gente ter no Brasil, mal com curso particular. A escola você paga o valor ou ela é pública? Não, agora ela ainda está na creche, mas a escola que ela está, a partir do primeiro ano, começa a se pagar uma taxa. Essa taxa ela é baseada no limite de faturação. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem um faturamento muito alto, ela vai pagar um valor mais alto do que as outras pessoas que faturam mais baixo. Isso por recibo verde, no caso, né? Recibo verde, A Segurança Social, né? O nosso INSS. Mas até os 3 anos de idade, é creche, ela não paga nada. E você voltaria pro Brasil, não? Pra passear, no máximo. 6 anos, né, depois. A gente foi no Brasil no final do ano passado para início desse. Ficamos 26 dias. Cara, tudo muito caro. Surreal. Qual foi a sua percepção, assim, desse mundo 6 anos depois? Até comentei com a minha esposa que a gente viu as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas e do mesmo jeito. Uou, isso é forte, hein? E eu falei, cara, eu acho que se eu tivesse aqui, eu seria uma delas. Olha. Falei isso com ela. Falei, olha, se a gente tivesse aqui, nós seríamos as mesmas pessoas que a gente tá vendo aí. As pessoas não mudaram em nada, têm os mesmos trabalhos, as mesmas rotinas, reclamam das mesmas coisas. E não faz nada para mudar. E aí você aplica aquilo, né? Você é meio da pessoa que você vive. E o ambiente te molda assim. Qual outro país da Europa você moraria? Talvez Espanha. Quanto do clima, é um pouco parecido com o daqui, né? E parecido com o nosso também. E a moeda. A moeda é a mesma, só que o salário é maior. E qual conselho você daria para um brasileiro que está pensando em vir hoje aqui para Portugal? Se prepare para trabalhar, que aqui trabalha. Se quer ter alguma coisa, trabalha, mano. Eu acho que só não faz dinheiro aqui quem não trabalha. Essa é a verdade. Tem que trabalhar, tem que ralar, que não tem jeito. O cara que vem pra cá achando que tá na Europa, que é só faz ali um pouquinho e tá feito, aqui rala, tem que trabalhar. Saber quanto tempo você mora aqui? Tem 3 anos, praticamente. Qual que é o lado bom de morar aqui? Eu acho que a única coisa que ainda me deixa em Portugal, de geral, no fato, é a questão da segurança. Porque realmente o fato de eu poder chegar em casa sozinha meia-noite, 1h da manhã, não ter que me preocupar tanto. A gente se preocupa, mas não tanto com a segurança. Você sabe que você vai chegar em casa em paz. É basicamente o que me deixa segura. E essa zona aqui realmente é muito segura, é bem tranquilo. Uma hora ou outra que vai ter uma coisa, como em todo canto, né? E o lado ruim? Tem algum lado ruim de viver aqui? Eu acho que o lado ruim é até um pouquinho complicado falar, mas é os portugueses. Por que você acha? É muito complicado lidar com eles, gente. São pessoas que são extremamente arrogantes. É uma galera que acha que porque você veio de outro país pra cá, você veio passando fome. Então você tem que aguentar tudo, né? Isso é verdade. Então, assim, é complicado. Ou você procura a briga, caça a briga pra eles e baixar a bola, ou você aguenta a humilhação pro resto da vida. Isso é muito bom, a gente tem que saber se impor, né? Respeitar, a gente vem pra trabalhar, pra fazer vida, então os portugueses têm que entender que existem brasileiros bons que estão aqui. Isso é muito bom que você falou. Você mora de aluguel ou casa própria? É arrendado. Qual é o valor da sua renda? A minha renda é 550, mas é porque foi um relocation. Minha mãe alugava quarto lá, que minha mãe já tá aqui há 7 anos. Ela alugava um quarto, a mulher mudou de cidade e ela continuou com o apartamento. Essa região aqui, ela recebe muitos turistas. Você acha que isso atrapalha ou ajuda em termos de custos aqui? Atrapalha, porque obviamente Lisboa é uma das capitais mais caras da Europa, em geral. Isso é terrível. Mas ajuda, porque sem turista não tem emprego, não tem Portugal, gente. Não dá. É a mesma coisa que tirar todos os imigrantes, tirar todos os turistas e acaba Portugal. Porque, querendo ou não, a maior do país é quando a gente tá em alta temporada. Você olha no inverno, não tem muita gente que não vai ter emprego porque não tem gente. Então a gente precisa do turista, sim, mas a gente precisa também ter noção que não dá pra aumentar a renda estratosfericamente igual estão fazendo, porque tem muita gente que aconteceu com um amigo meu, agora na alta temporada, pediram um quarto dele, que ele já não pagava barato, mas pediram um quarto dele pra poder arrendar por alta temporada. E isso acontece muito. Alugar quarto é complicado. Geralmente com quarto não tem contrato. É verdade. Você entra, paga e o cara pode pedir a qualquer momento. Exatamente. Ele pede a qualquer momento, ele entra no seu quarto, ele faz o que quiser. Eu acho que isso é uma coisa que falta de olhar para todo mundo, não é nem só pelos imigrantes, pelos próprios portugueses, que também alguns arrendam quarto. Você não tem a segurança, você não pode deixar suas coisas no quarto, porque pode chegar alguém e mexer em tudo. Se você pudesse morar em outra região de Portugal, você moraria ou não?
Eu caçaria uma vila que tivesse bem Afastada. afastada. Se tivesse emprego, eu ia. Sem pensar duas vezes.